Olá, minha gente, estou aqui para mais um vídeo para vocês. Vim aqui na nossa UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba de João Pessoa, onde eu fiz uma graduação, né? A minha graduação foi de Letras Francês. Passei mais ou menos 7 anos para terminar essa graduação devido às greves e também porque eu ficava fazendo idas e vindas, né? Do Brasil e da França, então não foi fácil. Então eu terminei essa graduação mais ou menos em 7 anos. E eu vim falar um pouco da minha experiência como aluna, né, dessa graduação, né, no CCHLA, que é o setor de letras da minha universidade. Aqui são, assim não mudou nada, né, são letras francês, letras inglês, letras português, letras espanhol. Não sei se Libras faz parte do CCHLA, mas eu imagino que sim. Qual foi a minha experiência enquanto, né, eu estou aqui hoje como ex-aluna, né? Qual foi a minha experiência que eu tive com esta faculdade, né? Enquanto aluna de graduação e enquanto uma aluna que começou a fazer uma graduação lá nos seus 30 e poucos anos, porque para vocês que não sabem, essa graduação estava sendo a minha segunda graduação, porque eu já era formada da França, que eu estava na área das finanças, entendeu? Só que eu quis fazer uma reconversão uma reconversão profissional, e aí eu decidi, né, escolher a carreira de professora universitária. E aí, devido a como é que eu posso falar para vocês? Devido a uma situação pessoal que me fez vir para o Brasil e passar mais ou menos um ano aqui, eu decidi fazer o vestibular. Deu a calhar porque quando eu estava aqui, era na época que tinha que se inscrever para o vestibular, na minha época era vestibular, então eu me inscrevi no vestibular para Letras Francês, para a Universidade Federal, passei e aí eu comecei a cursar enquanto eu estava aguardando essa situação pessoal minha, né, se resolver. E aí o que acontece? Como foi minha experiência, tá? No CCHLA, como aluna, uma aluna de 30 e poucos anos, entrando numa sala de aula, entrando numa faculdade brasileira, porque eu não tinha tido experiência ainda com a faculdade brasileira, porque a minha primeira faculdade foi lá em Paris, lá na França. E assim, teve o choque, né, da cultura, tá, gente? Primeiro teve o choque da cultura, né? Vamos lá. Primeira coisa, teve o choque da cultura, porque eu sou brasileira, certo? Sou brasileira, mas eu morava lá já há mais de 15 anos, tá? Então, teve esse choquezinho de cultura. A segunda coisa também foi que eu estava numa sala de aula com pessoas muito jovens, né? Então, tinha também esse choque de idade, de geração, né? E o terceiro ponto também era a metodologia de ensino, que era diferente do que eu conhecia, né? A metodologia de ensino da França, né? Então, teve essas coisas assim que eu tive que lidar no início, que era muito, assim, era um pouco assim estressante para mim no início. E aí, depois que eu consegui lidar com essa situação, teve também, aí começou outras coisas a aparecer, né? Outros problemas a aparecer. Gente, não é fácil fazer uma faculdade, tá? Que você tenha 20, que você tenha 30, que você tenha 40, que você tenha 50, que você tenha 60, não é fácil fazer uma faculdade, tá? E pior ainda, uma faculdade federal, tá? A faculdade federal é aquela coisa que eu quero explicar para vocês. Eu adoro essa faculdade porque eu tive experiências maravilhosas aqui dentro, que me moldou, né, que me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, a professora que eu sou hoje, mas eu tive muito perrengue aqui, tá? Fiz bons amigos aqui dentro também, como eu também fiz inimigos, tá? Assim, inimigos não, né, porque eu não tenho inimigo, eu não tenho nenhum inimigo, mas quando eu digo inimigos no sentido assim, que teve pessoas que não gostavam de mim simplesmente porque não gostavam de mim, entendeu? Então, e foi uma coisa que eu tive que lidar com isso, porque eu não fazia mal nenhum a ninguém, mas tinha pessoas simplesmente que não gostavam de mim, entendeu? E aí você lida com essa rejeição, né, sem explicação, né, que você não fez nada contra a pessoa, e você tentava ser amiga dessa pessoa, tentava socializar com essa pessoa e infelizmente não dava certo porque era isso, a pessoa não ia com sua cara, não queria ser sua amiga, não queria nem lhe dar um bom dia.
E aí eu tinha que lidar com esses questionamentos, né, de amizade também. Foi quando eu comecei a dizer para mim mesma: Tâmara, você não veio para o Brasil fazer amizade, você já tem seus amigos. Você veio para essa faculdade, né, você veio para o Brasil para resolver seu problema pessoal, que vai durar 1 ano, e você vai ter que ficar de castigo aqui 1 ano antes de voltar para Paris. Mas, ao mesmo tempo, e essa universidade, o que ela vai lhe permitir é você ter um novo diploma, né, para a sua nova profissão, né? Para chegar ao doutorado, eu tinha que fazer mestrado. Para fazer mestrado, eu tinha que ter uma graduação. E uma graduação na área, tu tá entendendo? Que eu queria trabalhar, né? E aí, por isso que a universidade veio a calhar nesse momento, a Universidade Federal da Paraíba veio a calhar nesse momento na minha vida. E aí foi quando eu comecei a dizer que eu não estava aqui para fazer amigos, porque amigos eu já tinha na França e aqui no Brasil, que eu só estava aqui para conseguir o meu diploma, né? Que era o papel que eu precisava para poder fazer meu mestrado, para voltar para casa, fazer meu mestrado lá e fazer meu doutorado lá, entendeu? E é isso, gente. Como foi, assim, o grosso, os professores, né? Os professores de francês, eu divido em 2 grupos, né? O grupo dos professores que eu aprendi muito com eles, que eu era muito orgulhosa de estar ali naquela sala de aula, né, assistindo a aula deles, porque altamente qualificados, altamente estudiosos, altamente competentes, né? E eu sabia que eu já era bilíngue, né, de francês, né, como vocês bem sabem. Então o francês em si eu não estava aprendendo, eu estava aprendendo outras coisas, como aprendendo sobre a literatura francesa, aprendendo sobre as técnicas de ensinar, de dar aula, né, de ensinar uma língua estrangeira, entendeu? Tanto que as cadeiras de língua, né, que eram as cadeiras de francês, eu fui dispensada de todas, né? Porque não tinha sentido eu sentar numa aula e aprender o francês do zero, se eu já era bilíngue, entendeu? E já morava na França há 15 anos. Então, todas as minhas cadeiras de francês, da língua francesa, eu fui dispensada e eu paguei só as cadeiras, né, de literatura, de estágio, entendeu? Todas essas outras cadeiras que eu precisava para validar meu diploma, né? E fora o TCC, né? Que eu tive que escrever o TCC e defender o TCC como todo mundo, né? Então, voltando aos professores, eu divido em 2 grupos. Naquele grupo de professores que eu era orgulhosa de ser aluna deles, que quando eu entrava na sala de aula, eu ficava impressionada cada vez mais, porque eu só fazia aprender. Eu me alimentava do conhecimento desses professores. Incrível, entendeu? Professores maravilhosos, espetaculares. Não tenho o que dizer desse grupo de professores. Agora, tinha um outro grupo de professores, gente, principalmente as mulheres, tá? Que eu tinha meus 30 e poucos anos, tá? E eu morava na França, né? Eu moro na França, né? E aí tinha esse outro grupo de professores. Dentro desse grupo de professores só eram mulheres, tá? Não vou falar nomes aqui porque eu não estou aqui para isso, mas o que eu não entendi nesse grupo, nesse outro grupo, né, de professores, era que, assim, eu ficava muito estressada, né, quando eu vinha para a sala de aula, porque chegaram a me dizer... na frente, assim, chegou a me dizer, a me ameaçar de uma certa maneira, não diretamente, mas indiretamente, dizendo que se ela pudesse, entendeu? Ela me reprovaria, tá entendendo? Eu não sairia nunca daqui com um diploma de letras francês. E aí eu respondi a essa professora: vai ficar difícil a senhora me reprovar, né? Porque a senhora não vai conseguir me reprovar por causa da língua, porque eu falo melhor do que a senhora, e a senhora só pode me reprovar, então, por falta. E se a senhora me reprovar por falta, então... Só que aí eu tenho que chegar tarde para a senhora me reprovar por falta, que a senhora não pode colocar falta em mim se eu estou na sala de aula, né? Então foi assim, um pouco complicado, sabe? Com um grupinho de professores que eu tive, sabe? Não sei por que esse comportamento, mas às vezes acontece de professor ter inveja de aluno, tá? Então não se iluda, pode acontecer de professor formado, doutor, dando aula para uma criança ou até para uma pessoa da idade dela, que era o meu caso, ter inveja daquela criança de 20 anos, de 22 anos, ou ter inveja daquela pessoa que está ali sendo aluna dela. Agora, vai entender, né? Porque
tem inveja de quê? Se ela é doutora, se ela já é concursada, se ela já está ali dando aula, entendeu? Ela tem inveja de quê? Né? Eu acho que os professores, eles têm que estar numa sala de aula apoiando os alunos, motivando eles a continuar. Eu acho que é uma das razões também que o curso de letras francês teve muita gente desistiu devido a esses tipos de comportamentos de alguns professores de francês que ficavam fazendo terrorismo, entendeu? Com os alunos. E aí tem crianças, né? Um jovem de 20 anos, um jovem de 21 anos, eles não têm maturidade de lidar com um professor que está ali olhando para ela e dizendo, ó, se depender de mim, você não se forma. Você imagina? Como é que uma jovenzinha, um jovenzinho vai lidar com isso? Porque para ele está numa faculdade, aquele professor é uma autoridade. E se ela vê que aquele professor, que é uma autoridade para ela, está ameaçando ela dela não se formar, porque ele não quer que ela se forme, porque ele não quer que ela seja como ele, por exemplo, né, não se torne igual a ele, uma criança dessa termina desistindo, entendeu? E tem também, né, todo esse processo, assim, então, assim, foram coisas, assim, muito complicadas, tá, gente? Eu assim, o que eu fazia era, como é que eu lidava com esses professores? Era simplesmente, eu simplesmente olhava para eles, dava bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sou uma pessoa educada, chegava sempre 10 minutos antes, entendeu? A sala de aula ainda estava fechada, com as grades fechadas, eu chegava sempre 10 minutos antes, ficava ali do lado da porta esperando alguém da limpeza abrir ou a professora vir com a chave e abrir, entendeu? Então, e fiz a minha vida, sabe? Segui minha vida, entendeu? E quando eu escutava alguma piadinha em sala de aula, eu respondia, mas respondia com educação, porque eu também não ia ficar por baixo, porque eu era aluna, né? Porque eu estava lidando com uma mulher da minha idade, entendeu? Então eu não ia me deixar humilhar na frente na sala de aula por uma professora, né? Só porque ela estava a fim de me humilhar ali, entendeu? E aí era isso, mas fora isso, rapaz, fora isso, gente, tudo foi ótimo nessa faculdade, entendeu? Eu acho que vocês só tem que, quando você fazer uma faculdade federal, porque assim, veja bem, os professores, numa faculdade federal, os professores é uma autoridade, entendeu? Então eles se sentem com essa liberdade de dizer o que quer, de falar o que quer, e até de se comportar mal com os alunos, porque isso é uma universidade pública, quem paga o salário deles é o Brasil. Entendeu? É diferente de você fazer uma faculdade particular e os professores, eles estão ali com medo de perder o emprego deles, então eles tratam os alunos bem, tá entendendo? Então por isso que eu digo para vocês, aqui é difícil entrar e mais difícil ainda sair, devido a esses tipos de comportamento que você pode encontrar com alguns professores, entendeu? E os seus coleguinhas é assim, gente, você não pode agradar todo mundo, então vai ter coleguinhas que vai gostar de você, vai ter coleguinhas que não vai gostar de você. E é isso, você segue sua vida, segue sua graduação até se formar e sair daqui feliz, como eu saí com meu diploma na mão, que era o meu objetivo, era sair formada, não era construir uma família aqui dentro e nem construir amizades aqui dentro. Lógico que se eu conseguisse construir amizade aqui dentro, eu ia estar muito feliz com isso, né? Porque foram 7 anos aqui dentro, né? Mas, e eu cheguei, né? Eu tenho amigos aqui que eu carrego até hoje na minha vida, daqui da graduação, entendeu? Mas, assim, fora isso, né? Eu não tenho o que dizer dessa universidade. A administração dela, eu fui muito bem atendida, eu não tive problemas com a administração da UFPB. É só você seguir direitinho os calendários e tudo, porque aqui não é uma questão assim, né? Os técnicos, né, administrativos, eles têm que respeitar os calendários. Então eles não podem colocar, se você quer se inscrever numa cadeira, numa disciplina, você não pode chegar depois do calendário. Como é que ele vai fazer isso se o sistema fechou, entendeu? Ele não pode fazer. Ele é apenas um técnico administrativo. Então, uma vez que você consegue respeitar o calendário da faculdade, olha, eu nunca fui mal atendida aqui, tá? O problema dos técnicos administrativos de alguns setores é assim, que tem uns que já estão quase idosos, que já estão para se aposentar, então você tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ser educada, porque a gente está num lugar público, entendeu? A gente tem que, a nossa educação que a gente tem em casa, a gente tem que trazer para a rua. E é isso, gente. Tá entendendo? Então, eu só queria fazer esse pequeno relato sobre a minha experiência aqui na UFPB. Foi difícil? Foi. Foi estressante em alguns momentos? Foi. Chorei aqui dentro? Chorei e muito. Entendeu?
Mas venci, saí formada, saí com minha graduação, fiz meu mestrado na Sorbonne, que é a melhor faculdade da França, em Paris. Estou agora fazendo meu doutorado, entendeu? E é isso, gente. Entendeu? Eu acho que não existe almoço grátis, né? Você tem que passar por alguns perengues, porque nada na vida é fácil. E eu acho que toda a experiência que eu tive aqui na UFPB serviu para muitas, me serviu para a vida toda. Porque quando eu cheguei na Sorbonne, eu já sabia lidar com as coisas, mas apesar que eu já sabia como era o sistema das universidades francesas, porque eu já tinha feito uma graduação lá. Mas, por exemplo, na FLUP, que é a universidade portuguesa, onde eu estou fazendo meu doutorado, a minha experiência na UFPB me ajudou muito lá, entendeu? Tudo que eu aprendi aqui com os meus colegas, que eu aprendi aqui com os professores, me ajudou muito. E também com os franceses, né? Me ajudou muito nesse processo de adaptação numa universidade portuguesa, entendeu? Então é isso, gente. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu pequeno relato sobre a minha experiência na UFPB, na minha graduação de Letras Francês. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de dar o like, né, porque o algoritmo do YouTube, eles vejam que vocês estão gostando dos vídeos, e de me seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. Tchau!